Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou Jaqueline Carvalho, sua professora de Conhecimentos e Atualidades. Vamos lá, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar sobre a Lei Orgânica Municipal. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre a Constituição Federal de 1988, a lei máxima do nosso país. E aí nós temos a Constituição Federal, nós temos as constituições estaduais, não é? Então a gente tem a Constituição de Minas Gerais. Todos os estados têm as suas constituições. E o município também tem uma espécie de constituição, que a gente não chama de constituição, mas a gente vai chamar de lei orgânica municipal. Então, o que é uma lei orgânica municipal? Araxá tem a sua. Bom, inclusive está disponível, viu, gente? No site da prefeitura a gente consegue ver. O que é a lei orgânica dos municípios? É uma espécie de constituição. Então, gente, os municípios, eles têm certas esferas que eles podem legislar, que eles podem organizar, certo? Então, tem alguns âmbitos no poder municipal que são de competência do próprio município, da prefeitura, da câmara, que vão, ou que vai organizar, enfim, que vai gerir essa questão, certo? E aí, então olha só, na esfera municipal não existe uma constituição, mas sim uma lei orgânica, que tem a aparência de uma constituição para o município, já que é a norma própria de maior importância política. Claro que essa constituição, né, que essa lei orgânica municipal, ela está embasada, obviamente, nos preceitos da Constituição Estadual e nos preceitos da Constituição Federal. Ela não pode ter uma lei, né, em desacordo com essas outras duas, com esses outros dois documentos, com esses dois outros ordenamentos jurídicos, certo? E essas leis orgânicas, gente, elas ficam, né, à disposição da própria população. A população tem acesso a isso e deve conhecer, né, quais são as normas específicas dos municípios. Muitas vezes os nossos vereadores colocam projetos de lei para serem apreciados, para serem votados pelo poder público, né? E se aprovados, esses projetos se tornam lei e começam a valer em âmbito municipal, né? Não vão valer para fora dos limites do município, mas vão ter valor aqui dentro do nosso município, certo? Bom, aqui eu trouxe, né, a capa da nossa Lei Orgânica Municipal de Araxá, que está disponível aí para a gente, enfim, nos canais da prefeitura, na internet, é muito fácil de achar. E lá vocês vão poder conhecer todo o ordenamento, tudo que a prefeitura pôde legislar, né? Então, olha só, ela é de 21 de março de 1990, certo? Lógico que já teve algumas alterações ao longo dos tempos, né? Principalmente pela Câmara de Vereadores, mas essa é a lei vigente no nosso município de Araxá. Seria interessante, aí, uma hora que vocês tivessem interesse e tempo, dar uma olhadinha nela, para conhecer mesmo o que o nosso município tem. E na outra aula, quando eu falei de Constituição Federal com vocês, eu trouxe o preâmbulo da Constituição. E falei para vocês assim, gente, o preâmbulo é uma introdução, é como se fosse a capa, o texto introdutório da Constituição. E a nossa lei orgânica, como é uma espécie de Constituição, a gente também vai ter um preâmbulo, não é? Ele não tem força de lei, ele não é lei, mas ele abre a nossa lei orgânica. E olha o que fala aqui o de Araxá. Nós, reunidos em assembleia para adotar de nova ordem jurídica local a comunidade de Araxá, que temos a honra excelsa de representar, e fiéis a seus anseios de liberdade e desenvolvimento, sob o primado do trabalho, do respeito à dignidade da pessoa humana e da justiça social, promulgamos invocando a proteção de Deus a seguinte lei orgânica. Bom, de novo, como eu falei na Constituição, tem algumas falas muito semelhantes aqui, até com o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira. A nossa lei, né, como é totalmente embasada na nossa Constituição, ela também é laica, então nós não podemos misturar preceitos políticos ou econômicos, enfim, com, né, relações religiosas, mas como essa lei não tem força, né, como o preâmbulo ele não tem força de lei, não há o menor problema a gente usar um termo aqui, né, como na força de Deus. É um simbolismo que não vai atrapalhar em nada a presença do Estado
laico no nosso país. É lindo, né, o texto introdutório. Os preâmbulos nas nossas constituições brasileiras, eles geralmente são muito bonitos, são muito poéticos. E aí, de forma assertiva, os nossos vereadores aprovaram também esse preâmbulo aí bem bonito. Bom, e um dos temas que estão presentes na lei orgânica do município, enfim, gente, são temas muito variados, viu? Eu não conseguiria trazer aqui para vocês, seriam necessárias muitas e muitas aulas para que a gente pudesse conversar detalhadamente sobre a lei orgânica municipal de Araxá, né? Porque, assim, ela é ampla, enfim, ela tem vários aspectos a serem observados e interpretados. Mas eu peguei dentro da lei orgânica um ponto-chave, um ponto muito importante, que também foi colocado à disposição dos habitantes de Araxá e que vai ter muita interferência no nosso dia a dia, tá? Que é o plano diretor municipal, né? Então, um dos temas previstos na lei orgânica do município é o plano diretor. Não só de Araxá, tá, gente? O plano diretor é um plano que vai estar presente aí nas leis orgânicas, né, de todos os municípios, em função da sua notável importância. Então, o que é o plano diretor? O plano diretor, ele vai nortear a organização do município. Principalmente, gente, em termos de organização urbana. Como se dá o planejamento urbano? Vocês imaginem se Araxá não tivesse um plano diretor, não tivesse regras, e cada um começasse a construir de forma não supervisionada, né? Aí as pessoas colocariam um prédio de vários andares ao lado do aeroporto. A gente ia viabilizar, não é isso? Então, a gente precisa de estudos. Desmatar uma área de mata ciliar, onde você tem uma nascente de preservação. Não pode. Então, o município tem que legislar ali e fazer uma área de preservação ambiental. Uma encosta de morro, onde é proibido também o plantio. O município também vai ter que atuar ali para preservar ou autorizar algum empreendimento naquela localidade. Então, com isso, o município, além de organizar, ele vai preservar o meio ambiente e ele ainda vai oferecer uma melhor estrutura urbana sem colocar os seus habitantes em risco. Porque a prefeitura não pode simplesmente permitir que áreas de risco, como beiradas de rio, encostas de morro, sejam ocupadas, né? Porque isso pode trazer um dano, isso pode trazer até mesmo a risco aí à vida dos habitantes, né, das populações. Então, olha o que fala. Então, ele é elaborado com a participação da sociedade, ele é um plano interdisciplinar, tá, gente? Quando eu falo um plano interdisciplinar, eu estou dizendo que pessoas de diferentes áreas do conhecimento, diferentes profissionais trabalham na elaboração desses planos, tá? Por que a gente precisa dessa multidisciplinaridade? Porque cada um vai atuar dentro da sua área de conhecimento, cada um vai trazer informações e vai organizar esse plano de acordo, né, com a sua área. Então, a gente precisa de um arquiteto, a gente precisa de um paisagista, a gente precisa de alguém da área ambiental, né, um agrônomo, um engenheiro ambiental, a gente precisa de um advogado para legislar, de fazer tudo de acordo com as normas legais, a gente precisa de engenheiros. Então, enfim, é um plano extremamente interdisciplinar para fazer uma avaliação completa, que define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Então, ele é essencial. E, gente, esse plano, né, ele pode ser revisto. Por quê? Porque a cidade cresce, porque se modifica os anseios, as necessidades. Por exemplo, Araxá já tem a necessidade de construir esses elevados, né? Esses viadutos, essas trincheiras. Por quê? Porque o trânsito em determinados locais está ficando muito congestionado, a demanda é muito alta. Coisa que talvez lá no passado não acontecia. Hoje, com o crescimento da cidade, com o aumento do fluxo de veículos, a gente tem uma necessidade maior de circulação. E aí, a gente vai precisar modificar, a gente vai precisar ampliar os nossos locais, né, de circulação. Então, aí a gente vai modificar, mas a cidade tem que abrir novos loteamentos, justamente para permitir esse crescimento, né, e a ocupação de novos moradores aqui na cidade. Então, de tempos em tempos, é extremamente necessário que esse plano diretor seja reformulado. Então, olha só,
O Plano Diretor de Araxá foi aprovado em 2002 e, como previsto, em 2010 houve um estudo elaborado pela Universidade Federal de Uberlândia para revisão e atualização. Olha que bacana, uma universidade, então seja um trabalho científico e multidisciplinar. O debate teve a participação da população através de audiências públicas e foi aprovado. Atualmente, o plano está sendo novamente revisado. A gente está passando por esse processo, né? Está lá no site da prefeitura, enfim, do IPDSA, que é o órgão qual cuida dessa área aqui em Araxá. Né? Isso é da conhecimento da população, é só acessar que todos vão ter né, o conhecimento, enfim. Essas audiências públicas, gente, são assembleias populares, onde as pessoas do povo se reúnem para dizer se elas concordam ou não com aquele documento, se elas concordam ou não que novas áreas sejam ocupadas ou que determinados locais sejam colocados para preservação, tá? Agora a gente vai ver um videozinho aí só para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o plano diretor. Então olha aí, gente. O plano diretor é a principal lei de uma cidade, que dá regras sobre como ocupar e usar os recursos. É a lei que organiza onde vamos morar, como vamos morar, por onde devemos ir, como e para onde a cidade vai crescer e até o que vamos preservar. Ele traça as regras para os próximos 10 anos de uma cidade, que podem ser revistas a cada 2 anos. Assim, o plano define qual o tamanho da cidade e onde estarão os novos bairros. É o plano diretor que determina onde podemos construir prédios, qual o tamanho deles e quantos apartamentos eles poderão ter. O plano também dita as regras de quais bairros vão ter apenas casas e o tamanho mínimo de área verde de seu quintal, ou se pode ter condomínios. Ele decide ainda se um bairro pode ter só casas ou também atividades econômicas. O plano estabelece também quais serão as principais avenidas e quais as políticas de transporte. A lei organiza quais áreas verdes devem ser preservadas e como elas podem ser ocupadas. E é assim que o plano diretor consegue manter os nossos rios com o menor impacto possível. Esta lei também pode definir quais locais devem continuar como estão, seja um imóvel, ou uma avenida, ou uma praça. Por isso, ele é discutido em audiências públicas, com regras definidas pelo Estatuto das Cidades. Bom, pessoal, puderam compreender melhor o que é o plano diretor e a importância desse documento para as nossas cidades? Ele é essencial e ele é obrigatório. Toda cidade deve ter seu plano diretor para poder organizar melhor esse crescimento social, esse crescimento urbano das nossas cidades. E Araxá sabiamente está fazendo a revisão do seu plano diretor. Bom, gente, então são premissas fundamentais e é importante que nós, povo, né, enquanto eleitores, enquanto pessoas do município, tenhamos conhecimento, né, que a prefeitura tem esse documento, que ela está revisando esse documento, que a gente possa participar dessas audiências públicas para a gente ajudar de uma forma democrática e de uma forma direta a organização. Pois somos nós que vamos morar nessas cidades, somos nós que vamos contribuir, enfim, vamos utilizar desses serviços. E é importante que a gente possa dar, então, a nossa opinião e mostrar os nossos anseios, certo? Então, na aulinha de hoje, a gente conheceu a lei orgânica, o que é a lei orgânica de um município. E falamos ainda que dentre os vários temas mencionados por ela, a gente tem o plano diretor, que vai ser o documento essencial para nortear a estrutura urbana, né, e civil do município. Muito obrigada pela participação de vocês, bons estudos, eu estou aqui para recebê-los sempre. Não perca a nossa próxima aula. Um beijo enorme e até mais.